aqueles que vão ingressar de forma regular ou universal, né? Isso também foi um debate, que tipo de terminologia usar, porque nem regular e nem universal nos satisfez, mas acabamos optando por universal, né? Na resolução, e regular no processo nos editais. O uso da língua estrangeira, então, nos cursos, na verdade, havia essa compulsoriedade de 80%, né, na proposta inicial ser usada, e foi realmente muito combatido esse argumento, né, e mesmo que o professor Emerson Jumbelli tivesse feito um estudo da disciplina de Teoria Antropológica 2 e percebeu que, na verdade, os professores que estavam dando a disciplina já estavam usando de cerca de 70% a 85% de bibliografia em português ou em espanhol, né? Mas o Conselho não aprovou, aprovou simplesmente a recomendação para que houvesse, então, esse uso da língua de 80% de português ou espanhol. E essa dimensão da responsabilidade do programa em relação à acessibilidade, né? Então, foi uma reunião, na verdade, bastante tensa, né, marcada por uma diferença bastante grande entre a posição discente, que participou do GT, das ações afirmativas, durante todo o ano de 2015, e que até então tinha ficado, tinha apoiado, e os professores trabalhado muito conjuntamente com o corpo docente, né? Mas na apresentação da proposta, realmente houve uma distinção, né, que ficou evidente na própria reunião e na própria votação, os representantes discentes votando a resolução tal como ela tinha sido sugerida em 2015, e o Conselho, os conselheiros docentes realmente votando, então, na posição contrária. Houve muita pouca diferença entre os votos dos docentes em relação ao número de vagas. Houve maior diferença em relação ao uso da língua estrangeira na seleção, e também ao uso, né, de textos em português e espanhol, assim como a questão da prioridade das bolsas, né? A posição discente, então, ela faz um manifesto logo depois da primeira reunião, né, em março, e ressaltando, então, a importância da manutenção da primeira proposta, das 4 vagas para negros, 4 vagas para 2 vagas para indígenas e 1 vaga para pessoas com deficiência, né? E eu trouxe alguns trechos aí, mas não vou ler todos, né? Também a questão, né, da dimensão e aqui eu vou até voltar nesse outro uma coisa que na verdade chateou bastante os docentes, eu pelo menos fiquei chateada, essa parte aqui, né, no segundo parágrafo. Em primeiro lugar, acreditamos que seja fundamental perguntar-se quais são os objetivos do programa ao implementar uma política de ações afirmativas. Em nosso entendimento, apenas ofertar um número mínimo de vagas pode transparecer uma imagem democrática sem necessariamente representar um compromisso efetivo com a transformação do perfil da pós-graduação. Acreditamos que a eliminação de desigualdades históricas de acesso a esta etapa da formação acadêmica só poderá ser alcançada mediante um esforço real de todas as partes implicadas nesse processo, professores, estudantes e funcionários, e nesse sentido entendemos ser pertinente pensar sobre as políticas que já estão sendo implementadas em nível de graduação. Então, essa ideia de que o programa estaria implementando as políticas afirmativas por simplesmente uma questão de produção de uma imagem pública politicamente correta, né? O que a gente respondia, estou sendo bem franca mesmo, um relato de experiência, era exatamente a importância de estar pensando uma mudança que fosse uma mudança comprometida no sentido de que desse certo, que a gente pudesse ter responsabilidade, sabendo que ia ter, e como estamos tendo, assim, muitas dificuldades em relação à implementação das ações afirmativas dentro da própria universidade, né? Eu já imaginava que ia ter bastante, mas nunca imaginei tanta dificuldade no sentido
inclusive da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né? Mas, enfim, ficou um pouco esse jogo, né, discência e docência, um pouco a gente tentando aí negociar, né, essas questões todas. Uma das questões também que foi bastante tensa é essa discussão em torno da noção de excelência, né? Isso porque alguns conselheiros diziam, não, explicitavam um certo medo da perda, né, da excelência do programa em relação principalmente à dimensão das línguas, né, e foi através das línguas que essa discussão sobre o que impactaria, né, em termos de produtividade, em termos de qualificação do programa, o recebimento de novos estudantes, né? Então, os estudantes ressaltam essa dimensão da excelência que realmente faltou algumas posições de alguns conselheiros, né? Nesse aspecto, essas posições não eram nem um pouco unânimes dentro do corpo docente, né? Mesmo que a gente saiba que a antropologia brasileira, no momento da implantação das políticas afirmativas na graduação, teve um aspecto importante no debate, inclusive na recusa dessas propostas, né? Então, a gente tinha plena consciência desse tipo de propostas, desses outros tipos também de posições dentro do corpo docente, né? Bom, foi no dia da implantação também da resolução, né, no dia que seria decidido, 15 minutos antes da reunião, eu recebi um e-mail de uma nota conjunta de coletivos da UFES que pela primeira vez estavam se manifestando, né, ao nosso conselho, a Associação de Pós-Graduandos da URGS, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, Centro de Estudantes de Ciências Sociais, Centro de Estudantes de Letras, Centro de Estudantes de Políticas Públicas, Coletivo Migração, Coletivo de Estudantes Indígenas e o DCE da UFES, né? Algumas dessas representações ficaram, então, assistindo o início da votação até a votação do número né, de ingresso no mestrado e no doutorado. Depois se retiraram extremamente insatisfeitos com o resultado que foi colocado, né? O que aconteceu é que, na verdade, nós não celebramos a implementação dessas cotas e isso por conta desse contexto bastante tenso, né? Eu recebi agora a questão dos 5 minutos. Eu queria falar, então, a questão das infraestruturas. Isso só foi o início, né, desse processo todo. Tem agora, né, depois da resolução, dimensões das infraestruturas cotidianas que a gente está se deparando, né, e aprendendo também como talvez enfrentar com maior sucesso. Uma desses desafios é exatamente a seleção de mestrado e de doutorado. Que autodeclarações? Isso foi um debate. Como que a gente vai pedir autodeclaração para pessoas com deficiência, né? Então, resolvemos pedir também a autodeclaração, porque consideramos a declaração de algum médico também uma barreira. A Câmara de Pós-Graduação demorou 2 meses e meio para aprovar o nosso edital de mestrado e de doutorado, né? Simplesmente colocando a nossa seleção agora já no final do ano, nos prejudicando muito em termos de calendário e dificultando, então, quer dizer, fazendo uma discussão que para mim foi... James Scott explica bem, né? Uma resistência cotidiana que não aparece como resistência, mas que nos mata quase no cansaço, né? O CPD, o Sistema Informatizado de Gestão, também não fez nenhum esforço para que houvesse uma distinção nas formas de registro do ingresso de estudantes. Então, a gente vai ter que fazer uma seleção que, na verdade, os candidatos das políticas afirmativas vão ter que ser avaliados, né, com outro sistema braçal mesmo, de contas e etc., ao passo que os outros estudantes vão ficar nesse sistema já colocado, né? Uma das questões interessantes foi que os estudantes, a representação discente está ajudando muito nessa implantação. Ela produziu agora uma hospedagem solidária, exatamente para os candidatos virem nas provas e nas entrevistas. Nós fizemos também um plantão para auxílio nas inscrições pelo sistema, um plantão aqui na URGS.
o que aconteceu, né? Nessa seleção, os indígenas tinham que colocar a prova deles, os autodeclarados indígenas, no momento da inscrição, né? Uma prova feita em casa. Nós já recebemos um indígena que diz ameaçando entrar na justiça porque achou isso extremamente desigual, injusto. Ele está com essa ameaça de entrar na justiça em relação a dizendo que esse processo é injusto e que ele sabe que a outra candidata indígena teve ajuda para realizar a prova, né? Mas então, quer dizer, o quanto é que há também suscitou algum tipo de competição entre os próprios autodeclarados indígenas, né? O que aconteceu? Nenhum candidato autodeclarado com deficiência se candidatou, né? Nós tivemos no doutorado 2 autodeclarados indígenas, 3 autodeclarados negros, 22 ingresso regular universal, mestrado 1 autodeclarado indígena, 7 autodeclarados negros e 45 no ingresso regular universal, né? Um desafio, a ProPG, a ProPG, então, né, que reúne também o Fórum de Coordenadores da Pós-Graduação, ela, a partir da portaria 13 de 11 de maio de 2016, que dispõe sobre a indução das ações afirmativas na pós-graduação, ela chama, né, para a primeira reunião para a discussão das ações afirmativas. Depois dessa portaria, ela chama quase 2 meses depois, né? Então as universidades tinham 90 dias para apresentar propostas. A ProPG chama os coordenadores quase 60 dias, né, passados dessa portaria, com uma posição que eu chamei lá, inclusive, de bastante reativa, né, porque um dos primeiros itens era não há garantia de bolsas para estudantes com cotas. Né? Isso, inclusive, a professora coordenadora do Direito salientou que isso sim, e a justificativa para aquilo foi que, na verdade, a URGS não poderia se comprometer e poderia haver processos jurídicos salientando a dimensão das bolsas, né? E aí ela disse, a professora coordenadora do Direito salientou, então, que o inverso é que poderia acontecer. Se houvesse não vamos oferecer bolsa para estudantes cotistas, aí sim a URGS poderia ser acionada. Uma discussão, então, era a exclusão das próprias pessoas com deficiências como um grupo importante para as políticas afirmativas, em função de que a URGS realmente não tinha essas infraestruturas necessárias, né? O que também foi bastante discutido pelos coordenadores que lá estavam. E tinha um item específico nessa resolução que seria proposta pela URGS, exatamente dizendo que os pós-graduações que desejassem implementar as ações afirmativas para pessoas com deficiência deveriam se responsabilizar pelo acesso e pela permanência dessas pessoas na universidade, que também foi bastante debatido, né? Uma outra questão, né, que eu acho interessante é a criação dessa comissão de acompanhamento das ações afirmativas e a comissão de acessibilidade. Nós criamos essas comissões, principalmente a comissão de acessibilidade está trabalhando muito fortemente associada com o curso de História, que também implementou ações afirmativas para pessoas com deficiências, com o núcleo Incluir, né, e já tivemos a proposta de um termo de cooperação da própria FADERGS. Então isso nos aliviou também, mostrando o quanto que, na verdade, a própria implantação das ações afirmativas no que diz respeito às pessoas com deficiência está sendo essa oportunidade para criar novas questões dentro do IFCH. Né? A Bruna e o Jaime já tinham escrito uma carta aberta, tanto à reitoria quanto ao IFCH, reclamando das condições do IFCH, mas nada tinha sido feito. Né? Nesse momento da implantação das cotas, é que realmente as coisas parecem que estão acontecendo, inclusive com o IFCH tendo um projeto de acessibilidade já aprovado no Consul. Só em último lugar quero salientar aqui, a comissão de bolsas, então, se reuniu e tem uma proposta ainda a ser votada, né, no Conselho de Pós-Graduação e na Comissão de Pós-Graduação, onde, na verdade, os critérios de seleção para o recebimento das bolsas seriam uma composição entre 3 elementos fundamentais.
o primeiro, estabelecendo-se então prioridades no recebimento, né? O primeiro, aqueles candidatos que se inscreveram nos processos seletivos de mestrado e de doutorado via ações afirmativas e que possuem a situação socioeconômica e familiar que confirme a necessidade da bolsa, né? Nos casos de empate ou para fins de ordenação, aí se utiliza o critério de classificação no processo seletivo. Segundo grupo de prioridade, aqueles que possuem situação socioeconômica e familiar que confirme a necessidade da bolsa, também o critério de ordenação ou de desempate seria então a classificação no processo seletivo. E por último, aqueles candidatos então que foram o uso dessa da questão da classificação no processo seletivo, que sempre foi, né, o critério de distribuição de bolsas até então no programa de pós-graduação. Eu queria acabar, né, dizendo então que nesse momento, voltando um pouquinho para o Jaime, e outra proposta interessante é um pacote de benefícios e isenções que o programa está propondo, muito similar ao que já feito pela PRAE no âmbito da graduação, e a nossa proposta é que no mínimo 10% dos recursos anuais do programa de pós-graduação sejam destinados a esse pacote de isenções e benefícios, mas que também já em reunião com a nova diretora do IFCH também propusemos que haja um incentivo bastante grande do IFCH para tentar forçar, né, essa criação de pacotes de benefícios e isenções, não só para a graduação, mas também estender para a pós-graduação. Finalmente, queria acabar então dizendo que nesse dia que o Jaime teve que ir no banheiro e ficar atrás, né, eu acabei indo para lá também, a gente encerrou a atividade com muito mais parecendo um círculo do que um auditório hierárquico e elitista, né? Então, eu na verdade disse a ele que com todas as dores, né, que também senti naquele momento que ele foi no banheiro e não conseguiu voltar, né, para o palco, pelo menos algum tipo de modificação na estrutura, né, de reflexão e de ação estava sendo efetivada. E quero deixar então um dizerzinho do José Saramago que diz: os caminhos não estão feitos, é andando que cada um de nós faz o seu próprio caminho. A estrada não está preparada para nos receber, é preciso que sejam os nossos pés a marcar o destino, objetivo ou o que quer que seja. Obrigada. Agradeço a professora Patrícia. Gostaria de passar a palavra para o professor José Carlos dos Anjos. Ele possui doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado pela Escola Normal Superior de Paris. Atualmente é professor aqui da URGS, atuando na pós-graduação em Sociologia e Desenvolvimento Rural. Ele também é coordenador do curso de doutorado em Ciências Sociais da Universidade de Cabo Verde, trabalha em Sociologia de Elites e Relações Interétnicas, atuando principalmente nos seguintes temas: mediação político-cultural no mundo rural, etnodesenvolvimento, identidades étnica e nacional, intelectuais e desigualdade racial. Professor José Carlos. Quero começar então agradecendo a organização desse evento, os discentes da pós da Sociologia, por essa oportunidade de estar nessa mesa, trocando ideias. É uma honra muito grande ter ouvido os meus colegas de mesa de perto. E eu gostaria basicamente de tocar em dois pontos. Um primeiro ponto com relação aos recortes de reserva de vagas feitos pela pós-graduação em Sociologia. Eu gostaria de, digamos, acrescentar um argumento a mais em favor do acerto desse recorte, sabendo que muito já se discutiu, os argumentos pró e contra políticas afirmativas já estão bem debatidos, não pretendo retomá-los. Apenas eu gostaria de salientar a importância e a especificidade do caso da pós-graduação em Sociologia em particular, como está caindo de maduro essa oportunidade de abrir as portas a novos ingressantes com novos perfis.
E a segunda parte da minha fala, depois da apresentação desse argumento a mais, eu gostaria de cotejar os desafios que se deparam, os 3 desafios com que se depara na graduação, e tentar projetá-los sobre a pós-graduação, tentando ver como a pós-graduação reagiria a 3 grandes dificuldades relacionadas à consolidação da política. Então, o primeiro ponto da minha fala, eu gostaria de enfatizar o que significa, na sua dimensão, digamos, mais epistêmica, o fato de o programa de pós-graduação em Sociologia ter optado por reserva de vagas para autodeclarados negros, 4 vagas de mestrado e 4 vagas no doutorado, candidatos autodeclarados indígenas, 1 vaga no doutorado e no mestrado, candidatos travestis e transexuais, também 1 vaga no mestrado e 1 no doutorado, candidatos refugiados, solicitantes de refúgios ou portadores de visto humanitário, 1 vaga no mestrado e 1 no doutorado. Eu gostaria de trazer, muito brevemente, alguns dados que podem dar conta do que significam esses universos que estão sendo previsualizados no cenário da violência brasileira. O meu argumento básico é de que há evidências suficientes apontando para o fato de que talvez o Brasil seja o país, ou um dos países mais violentos do mundo com suas minorias. O Brasil é considerado o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Apenas de janeiro de 2008 a março de 2014, se contabilizou 604 mortes. Relatórios sobre violência homofóbica no Brasil, 2012, indicam mais de 3 mil denúncias de violação relacionadas à população LGBT. Quando esses dados são cruzados com a condição racial, a intensidade da violência parece muito mais expressiva. Pretos e pardos totalizam 40% das vítimas de LGBT quanto a violações. Dados similares aparecem com relação à juventude negra, já estão largamente publicizados. Se morre de morte matada com uma intensidade alarmante no Brasil, 30 mil assassinatos em 2012, em que 77, quase 80% dos jovens mortos são jovens negros. O que a Anistia Internacional, portanto, não é nenhuma entidade do movimento negro, a Anistia Internacional vem apontando como uma situação de genocídio silenciado da juventude negra. O Comitê para o Direito das Crianças, da Organização das Nações Unidas, também denunciou o elevado número de crianças executadas de forma extrajudicial, obviamente, no Brasil, e a situação de impunidade generalizada. Não são dados antigos, são dados agora de uma intensificação da violência contra as crianças no bojo dos processos de instalação da Copa e dos Jogos Olímpicos. Se a gente pensar que essa situação de exposição dos corpos minoritários à condição de corpos matáveis, e particularmente quando a situação minoritária é intensificada pela condição racial, como sendo algo, digamos, mais geral,
Um dado inquietante reside no fato de que a polícia brasileira mata sensivelmente mais pessoas, consequentemente mais pessoas negras, do que polícias que atuam em situações raciais similares, como é o caso dos Estados Unidos e da África do Sul. A polícia do Rio de Janeiro, particularmente, matou o triplo de pessoas em comparação com a África do Sul e os Estados Unidos. Então, o que é espantoso no caso brasileiro é que, diante do fato de que se tem um Estado que se apresenta como um Estado de secessão, né? Um Estado de, nós poderíamos falar de terrorismo contra as suas minorias raciais, as ciências sociais brasileiras não tenham desenvolvido, estejam, de certa forma, atrasadas no debate sobre a atuação do Estado como Estado de sítio sobre as minorias, como não sendo excepcionalidade, mas sendo a regra. Então, eu diria, grosso modo, que a tese de Agamben do Estado de exceção como a regra, como o outro lado da democracia moderna, poderia ter sido inventada por um brasileiro e não por um italiano. Nós temos muito mais evidências de que o Estado pode atuar como um Estado numa situação de excepcionalidade permanente e que, portanto, a excepcionalidade não deve ser pensada. Certamente nós encararíamos esse momento de excepcionalidade, por exemplo, com relação à elite partidária, à elite do PT, com muito mais lucidez, se tivéssemos percebido que o modo de atuação do Estado, enquanto Estado de exceção, ele é regular, corriqueiro, com relação às minorias, o que certamente confere ao Estado brasileiro uma certa naturalidade no modo de atuação terrorista. Então, me parece que o que eu gostaria de apontar com relação a esses dados é para a possibilidade de que no nosso modo de produzir investigações em ciências sociais, nós tenhamos lacunas que tenham a ver com a condição racial de pertencimento majoritário da maioria dos pesquisadores brasileiros. Isto é, que o fato de não se ter presença de minorias raciais nas universidades possa ter um efeito de cegueira, portanto, possa ter um efeito de menor capacidade de leitura, de análise da realidade brasileira como um todo. Isto é, os pesquisadores brasileiros falam, pesquisam, se interessam, relacionam um conjunto de temas e procedimentos de construção de objeto como os pesquisadores brancos. É nesse sentido que me parece que no enfrentamento do desafio de produção de uma massa mais significativa de pesquisadores negros, pesquisadores autodeclarados e pesquisadores indígenas, travestis, transexuais, e com os indícios de que, a par do crescimento da massa de imigrantes, se venha a se ter uma intensidade maior de manifestações xenófobas e racistas, é importante que nós estejamos em condições de produzir análise e teorias que, pelo menos, sejam mais sensíveis, né, a outras perspectivas que não as perspectivas hegemônicas. Então, eu estou imaginando que nós poderíamos enfrentar essa questão que acabou se transformando numa
sobretudo numa agenda-chave de investigação, que é a questão das possibilidades dos subalternos falarem no interior da academia, como uma questão que certamente não se resolve com política de cotas. Isto é, eu não estou querendo dizer que negros que façam doutorado sejam necessariamente a representação da subalternidade que fala. Mas eu gostaria de pensar que uma redistribuição das relações entre corporalidades e posicionalidades epistêmicas talvez altere significativamente o nosso quadro de produção intelectual, de forma que sejamos menos cegos às formas pelas quais a realidade brasileira se organiza de forma tão violenta. Não é pouca coisa ser algo como o país que mais mata travestis, o país em que o quinto país do mundo em assassinato de mulheres, onde o assassinato de mulheres negras é extremamente significativo. Então, todos esses dados que apontam para o fato de que o Brasil está numa situação de guerra permanente com suas minorias, talvez precise de mais corpos minoritários para que possa ser trazido com mais contundência as análises em ciências sociais, particularmente na sociologia. Mais ainda, nós poderíamos pensar que talvez o crescimento de tradições de investigação a partir de corpos minoritários possibilite a eclosão no interior das universidades de uma outra coisa, que é não apenas sensibilidade para com objetos, sujeitos minoritários, problemáticas dos setores minoritários, que na verdade são a maioria da população brasileira, mas que talvez seja possível que perspectivas minoritárias entrem no interior do espaço acadêmico e comecem a fazer diferença em relação à forma eurocêntrica com que nós cultivamos a relação entre teoria, produzida por norte-americanos e europeus, e empiria, trabalhada basicamente nos nossos processos de coleta de dados. Então, desde esse ponto de vista, me parece que os programas de pós-graduação no Brasil teriam muito a ganhar se conseguíssemos reverter o quadro em que de cada 6 pessoas tituladas, de cada 7 pessoas tituladas em mestrado e doutorado, apenas uma pessoa seja negra. No Brasil atual. Então, eu gostaria, a partir daí, dessa manifestação de fé, na verdade, de que a entrada desse contingente ao longo dos próximos anos de negros, indígenas, transexuais, refugiados, provocado por essas políticas de cotas, nós podemos ter reversões epistemológicas importantes. Eu gostaria, na minha segunda parte da fala, de cotejar, eu não sei se estou falando suficientemente alto, eu gostaria de cotejar os desafios que as políticas de cotas enfrentam na graduação e que poderiam ganhar com formações diferentes na pós-graduação. Uma primeira dificuldade da graduação, que eu vejo, consolidação do programa, é a questão da autodeclaração. O fato de que já se verificam alguns casos inquietantes de pessoas que não são claramente vítimas potenciais de racismo, não vivenciam o racismo na condição de vítimas ao longo de suas trajetórias e que se autodeclaram negro a partir de uma leitura de má fé ou não, ou baseada na ideia de que ter um ancestral negro configura uma condição de possibilidade de ingresso via política de cotas. O que me parece que de fato ela coloca a política diante de um desafio premente
mas que fica minimizado na pós-graduação. Por que fica minimizado na pós-graduação? Porque o ingresso na pós-graduação tem uma etapa necessária, pela qual passam todos os ingressantes, e nesse sentido me parece que a aposta da pós-graduação em Sociologia foi particularmente feliz, no sentido de definir que os candidatos optantes têm que passar por todas as etapas. Então tem uma etapa que é a etapa da entrevista, e essa etapa da entrevista coloca necessariamente o pretendente diante de um grupo de entrevistadores. Portanto, que me parece que minimiza as possibilidades de atuações, de tentativas oportunistas de burlar os objetivos da política. Eu gostaria de enfatizar quanto a esse ponto que é importante que nós tenhamos definido a autodeclaração como devendo ser autodeclaração enquanto negro, não como afrodescendente ou como alguma outra categoria que pudesse induzir interpretações que pudessem ser codificadas sobre aquele prisma, grosso modo, norte-americano da gota de sangue. O que está em jogo, basicamente, que sejam pessoas que possam ser vítimas de racismo no cotidiano, são potencialmente vítimas e que, portanto, podem trazer uma outra forma de experimentar a possibilidade de fazer a pós-graduação e dar uma outra cara às possibilidades de falas autorizadas, nos mais diferentes espaços de construção de prestígio para falar em nome de institucionalidades. Um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção como dificuldade que se enfrenta na graduação tem a ver justamente com as tensões que estão sendo vivenciadas nesse momento, que é uma questão de procedimento quando se trabalha com grandes números, com uma intensidade muito grande de dados que precisam ser, digamos, otimizados, e os processos de otimização, sempre, nesses momentos, se corre o risco de, justamente, nas possibilidades de otimizar, se introduzir vieses reacionários, conservadores, que oportunamente fazem a política recuar. Certamente o fato de que a maior parte dos cotistas tendiam a ingressar no segundo semestre era um problema, e esse problema, oportunamente, foi, digamos, encaminhada para uma solução que poderia diminuir o número de ingressantes, fazendo com que os optantes não pudessem simultaneamente se candidatar para a Universal e para a reserva de vaga. Nós tomamos uma decisão acertada na pós-graduação. De novo, eu gostaria de parabenizar particularmente as lideranças desse processo, a coordenação do PPG, o professor Totanda, que liderou com muita habilidade o processo de construção dessa política na pós-graduação em Sociologia, em que chegamos, depois de uma discussão amadurecida, a essa proposta de que, de fato, os candidatos que tiverem um aproveitamento superior a declarados a outros que não são optantes, que pudessem ingressar pela Universal e que abrissem vagas para as pessoas que são efetivamente optantes com menos desempenho no processo de ingresso. Uma outra dimensão que me parece importante a ser levada em questão e mais difícil de trabalhar é a questão dos desempenhos, né, na graduação. Se verifica efetivamente que o desempenho de cotistas e não cotistas na graduação não é sensivelmente diferente. Pelo contrário, há mais evasão entre não cotistas do que entre cotistas, porém,
há uma maior retenção de cotistas do que de não cotistas. Portanto, há uma tendência de que não cotistas passem mais tempo para terminar o curso. O que parece indicar, embora não haja evidências suficientes, que embora cotistas entrem com tanto ou mais motivação para terminar o curso do que não cotistas, por dificuldades socioeconômicas, eles tendem a permanecer mais tempo na universidade. Portanto, o que significa que políticas de permanência devem ser intensas para evitar também, na pós-graduação, devem ser pensadas para evitar na pós-graduação uma retenção maior de pessoas que entram por políticas de cotas. Na pós-graduação da Sociologia, de certa forma, também muito madura, me parece, se optou no processo de distribuição de bolsas pela proporcionalidade. Candidatos que passaram pela Universal e que não são optantes, e candidatos que optaram por ingressar enquanto autodeclarados negros, indígenas, transexuais e refugiados, devem ter a mesma proporção de bolsas no conjunto. Significa que se tivermos 10 bolsas, proporcionalmente essas 10 bolsas vão ser divididas conforme o contingente de optantes, não de ingressantes, mas de optantes e de candidatos que tenham ingressado pela Universal, portanto que não sejam pertencentes a essas minorias, ou não tenham optado por ingressar enquanto pertencentes a essas minorias. Então eu já gostaria de finalizar dizendo basicamente isso, que eu estou muito feliz com o processo, pela forma como o processo foi conduzido na Sociologia. Foi um processo relativamente livre de tensões, com uma discussão relativamente intensa, com uma participação muito boa, não só de professores, mas também, sobretudo, de alunos, que se mostraram, os pós-graduandos se mostraram extremamente generosos com relação a essa possibilidade, inclusive se dispondo à possibilidade de fazer algo do tipo um pré-vestibular para os ingressantes, que estivessem dispostos a optarem por política de cota, portanto manifestando uma sensibilidade em relação a essa também oportunidade de conviver com diferentes dos colegas costumeiros da universidade. E me parece que sim, está se criando, portanto, um clima para que se tenham produções científicas que necessariamente não vão ser muito diferentes das que têm sendo feitas até aqui, mas eu acredito que a diminuição da distância entre os setores efetivamente subalternizados e aqueles que podem falar na pós-graduação, construir teses e artigos cientificamente, portanto, autorizados, a partir de corporalidades, digamos, mais próximas dessas situações trágicas que eu tentei expressar em números, estão refletidos em números internacionalizados, me parece que isso permite, efetivamente, um ganho para as ciências sociais, no sentido de outras modalidades de tradução das condições e perspectivas minoritárias em relação ao espaço esse majoritário de produção de ciência. Obrigado. Obrigado, professor dos Anjos. Só antes da gente passar para o debate, gostaria de reforçar para todos que estão presentes que logo em seguida dessa mesa a gente vai ter a nossa conferência de encerramento com a professora Marta Rett, que já está presente no auditório. Então, a gente começou um pouco atrasado a mesa, a gente vai ter uma rodada de questões e em seguida vai ter a conferência, que vai ser um tema que vai dialogar com essa e a gente pode estender um pouco mais o debate, inclusive com os professores que vão estar presentes. Antes de passar as questões para a plateia, eu vou aproveitar um pouco a minha condição de coordenador de mesa, gostaria de
levantar, na verdade, é uma questão que o professor dos Anjos ele toca na sua fala. Eu gostaria de pedir para os demais integrantes da mesa talvez pudessem também contribuir de acordo com do seu lugar de pesquisadores, né? A professora da antropologia e o professor Márcio da sociologia também, num trabalho junto com imigrantes, de que forma que a universidade, a produção de conhecimento na universidade pode ser influenciada por esses movimentos, né? Tanto das ações afirmativas, como o professor dos Anjos já citou, mas pensando um pouco na questão dos imigrantes, em que medida que, pela sua vivência nesse trabalho, o senhor consegue vislumbrar essa possibilidade, a professora Patrícia também no campo da antropologia. E no caso do professor Márcio, é uma questão que o senhor falou de alguns ingressantes na UFR. Eu gostaria de saber se na UFR tem alguma política já se delineando nesse sentido, né? De ingressantes, de imigrantes, solicitantes de visto humanitário, enfim. Todas essas questões está aberta para a plateia, levantamento de mais questões. Ah? 3 questões, a princípio. Mais alguém? Vamos começar com o Marco. Boa tarde, então, todo mundo. Meu nome é Marcos, sou mestre em Sociologia pela UFPEL. E tenho me debruçado sobre a questão da educação, sobre a desigualdade social frente ao ensino superior, sobretudo. E o que eu quero, desculpa primeiro, porque eu vou fazer uma pergunta que não está tão orientada para o que foi especificamente debatido aqui, que é a questão das minorias, e também se debateu muito aqui a questão da pós-graduação. Quero expandir um pouquinho, fala de uma questão que inclui isso, mas não apenas, que é da inclusão de maneira mais geral no ensino superior. O que se observa de muitos trabalhos, e isso já há algum tempo, primeiro, da população brasileira, menos de 20%, desculpa, também não lembro exatamente a estatística de cabeça, mas menos de 20% dos jovens de 18 a 24 anos, que são o público esperado para a universidade, realmente estão na universidade, ou seja, 4 em cada 5 não acessam a universidade. Muitos desses sequer procuram ingressar na universidade. Dos que ingressam, 50% aproximadamente, até 2009, eram dos 20% mais ricos da população brasileira. E menos de 3,5%, se eu não me engano, eram dos 20% mais pobres. Tá? Além disso, os cursos em que ingressam são muito diferentes. Pessoas com nível socioeconômico, com volume de capital, só para falar do ponto de vista bem burguesiano, mais alto, ingressam em cursos de maior prestígio, enquanto as pessoas com menor volume de capital entram em cursos de menor prestígio. E uma última questão, a chance de formação desses estudantes também está muito baixa. Estudantes com menor volume de capital têm muito menor chance de efetivamente se graduar. Na prática, o que a gente tem é uma estrutura universitária que, apesar da expansão, de toda a expansão, apesar de todas as políticas dos últimos 14 anos, aproximadamente, apesar das políticas afirmativas, inclusive, a gente não vê um retorno, né, na capacidade dessas pessoas de se formarem, seja pelo motivo que for. E eu queria ver a opinião dos debatedores aí a respeito disso. Ou seja, a gente tem uma política de inclusão, e aqui eu estou expandindo, mas se vocês quiserem falar especificamente sobre a questão das cotas e sobre a pós-graduação, ótimo. Mas a gente tem uma política de inclusão que está incluindo quem, onde e como. E aí fica essa pergunta. Mais alguma questão? Seu nome? Bruno. Meu nome é Bruno, sou do Departamento de Ciência Política. É uma pergunta mais específica para a professora Patrícia e para o professor dos Anjos. Saber se teve uma interlocução com outros programas do Departamento de Ciências Humanas sobre a política de ações afirmativas na pós-graduação. Se foi uma medida de cada programa ou se teve também um objetivo. Pensando mais lá no PG de Ciência Política, que tem um número assim, muito baixo de mestrandos, doutorandos negros, excetuando o pessoal que é estrangeiro. Né? Então, como é que foi esse diálogo com outros departamentos, se houve lá? Oi, uma pergunta para o Márcio. Eu sei que a UFPR tem
política de reserva de vagas para indígenas na graduação. A gente conhece o quanto isso impacta tanto em produção de conhecimento quanto em visibilidade dos indígenas na UFPR, que talvez seja só um tema. Mas eu queria saber, na graduação, a gente está sempre replicando no pós-graduação a experiência anterior. Como é que é replicar, no caso dos refugiados no pós-graduação, se houve ou não uma experiência em graduação anterior? Eu digo porque a URGS tem uma decisão, a 366, para fazer o primeiro seleção especial de refugiados na URGS aqui no ano que vem, e como acomodar institucionalmente nas rotinas, né, CPTs e tal, talvez na graduação seja mais difícil, a pós-graduação tem maior autonomia, mas qual é a experiência que vocês tiveram para chegar com os refugiados olhando o que foi feito na graduação, ou se não foi feito? Encerrar esse primeiro bloco, passar a palavra para a só mais uma pergunta aqui. Eu sou estudante de Sociologia da UFRGS. Gostaria de parabenizar a liderança. Minha pergunta é para o professor Marcos. Se a universidade auxilia de alguma forma, que eu também faço parte do GAI, do Grupo de Assessoria e Referência aos Refugiados, e uma das principais demandas é a revalidação de diplomas. E como a universidade auxilia de alguma forma a revalidação de diplomas de imigrantes e refugiados, e também se há algum tipo de isenção da universidade, que é um processo às vezes muito caro, bastante burocrático. Pode falar os professores, não sei a ordem aqui. Vocês preferem? Então, bom, várias questões. Eu vi política de ingresso na UFPR. Deixa eu pegar do começo para o final da questão indígena. De fato, o que a gente notou na questão indígena, primeiro, uma grande dificuldade dos alunos indígenas de se posicionarem, de reconhecer o espaço, de se acostumarem a ele. Imensa dificuldade. Quando eles têm dificuldade, eles se iniciam. Quando eles são chamados a se posicionar ou a falar no seminário, eles travam. As comparações, se a gente pede para fale isso, você, isso, aquilo, há uma dificuldade grande também. Então, ao lado de uma política de ingresso, a convivência e a integração, quer dizer, transformar esse novo aluno em aluno como um outro qualquer, há uma dificuldade muito grande, muito grande. E o fato é que nem a universidade, como estrutura burocrática, nem os professores